Você pode ter ouvido ou visto nos últimos anos a seguinte informação: 90% das pessoas trans e travestis estão na prostituição. Essa informação tão negativa já foi compartilhada por vários canais diferentes, ela já foi falada muitas vezes pela deputada Erika Hilton. É importante que as pessoas saibam que 90% das mulheres transexuais e travestis vivem compulsoriamente da prostituição porque são expulsas de casa. Compartilhada pela Manuela Dávila, parece ter como fonte ali da disseminação a ANTRA, Associação Nacional de Pessoas Trans e Travestis, mas um novo estudo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do governo federal, mostra que a situação das pessoas trans no mercado de trabalho talvez seja melhor do que a gente pensava. O IPEA mostrou que 1 a cada 4 pessoas trans tem emprego com carteira assinada, ou seja, 25% das pessoas trans estariam no mercado de trabalho formal. Esse número está só um pouco abaixo do que existe ou do que vale para as pessoas não trans ou pessoas cisgênero, que é de 31%. Então, a princípio, essa diferença entre 25% para pessoas trans de emprego com carteira assinada no total da população e 31% para pessoas não trans pode fazer parecer com que não exista tanta discriminação no mercado de trabalho assim para essa população. Mas a gente vai ver que esse não é bem o caso. Embora aquela informação ou aquele dado de 90% esteja ficando para trás, é fato também que a gente tem muita dificuldade de analisar dados para esse público até pela sua invisibilidade. O que o IPEA conseguiu fazer nesse esforço de diminuir a invisibilização da população trans foi analisar dados de pessoas que retificaram o seu CPF, mudaram seu nome, o seu gênero e procuraram a situação dessas pessoas no mercado de trabalho. Então isso naturalmente não vai retratar a situação de pessoas que têm menos recursos ou menos acesso à informação para enfrentar a burocracia da retificação. Quer dizer, é bastante provável que esse número de 25% inclua apenas uma amostra que estaria mais bem posicionada na distribuição de renda e no mercado de trabalho, até porque a gente viu nos últimos anos um aumento da tolerância, da visibilidade, da inclusão de pessoas trans a partir dos grupos mais bem posicionados na distribuição de renda, a partir das famílias mais escolarizadas, e isso pode estar pesando. Então talvez a gente nunca saiba se em algum momento do tempo a gente realmente teve 90% das pessoas trans ou das mulheres trans e travestis na prostituição. A gente sabe que a situação está mudando, mas é preciso cautela quando a gente olha esse dado do IPEA, porque ele trata, e os próprios pesquisadores reconhecem isso, de um grupo bastante restrito. Mesmo nesse grupo restrito, quando os pesquisadores foram olhar a remuneração das pessoas trans estava cerca de 30% abaixo daquela das pessoas não trans. E esse é um ponto que já faz a gente olhar com mais cautela para esses dados. Na verdade, é bastante interessante a gente olhar dados de remuneração no Brasil e outros países da população LGBTQIA+, porque se a gente olhar apenas para os dados econômicos, a discriminação não é tão evidente. Para países desenvolvidos, inclusive os Estados Unidos, se discutiu por muito tempo a existência de um hiato salarial não apenas entre homens e mulheres, mas entre mulheres lésbicas e mulheres heterossexuais. Em quase todos os países, ou em boa parte dos países que você olha esse número, as mulheres homossexuais ganham mais do que as mulheres heterossexuais. Esse prêmio e esse ato já chegou a ser identificado em 20%, uma diferença relevante. Tudo isso, claro, não quer dizer que não exista discriminação. E por que, então, que dados econômicos não refletem tão bem a discriminação que a população LGBTQIA+ está sujeita? Acho que a questão central aqui, o ponto mais importante, é que o principal obstáculo à inclusão no mercado de trabalho, no Brasil e em outros países, é a presença de crianças no domicílio, principalmente de crianças pequenas. Então essa é uma barreira importante para pessoas jovens, é uma barreira importante, em particular para mulheres, sobre quem recai o cuidado na nossa sociedade. E a questão aqui é que, em média, a população LGBTQIA+, a população trans, vive com menos crianças no domicílio do que famílias tradicionais, ditas tradicionais, né? As famílias, as pessoas heterossexuais, cisgênero, não trans. Então, o que seria interessante para o futuro, quando a gente olha esses dados, é a gente comparar pessoas trans ou pessoas LGBTQIA+, e pessoas não trans ou heterossexuais com o mesmo número de crianças no domicílio. E aí a gente vai ver a discriminação de uma forma mais acentuada. Porque nesse universo de pessoas trans, 25% com emprego com carteira assinada, vai estar a pessoa trans, mulher ou homem trans com filho, e também a pessoa trans que não tem filho. Seria legal a gente comparar trans com 2 filhos, com hétero com 2 filhos, trans sem filho e hétero sem filho. E aí a gente vai ter, de uma maneira mais clara, essa questão do hiato salarial e da taxa
de participação no mercado de trabalho, provavelmente refletindo uma discriminação maior do que uma leitura simplista desses dados do IPEA revelam. Então, se a situação parece bem melhor do que aqueles 90% da população trans na prostituição, a gente ainda simplesmente não entende muito desse público. O pessoal do IPEA fez um esforço criativo para conseguir analisar eles, mas a gente ainda não tem pesquisas, por exemplo, do IBGE, como a PNAD, Pesquisa Nacional para Amostra de Domicílio, olhando, perguntando sobre essa população. Então, é um esforço inicial importante para sair da invisibilidade, mas a gente simplesmente precisa de mais informação sobre isso, e a gente tem que, mais uma vez, ressaltar que um preditor muito importante de pobreza e de ausência no mercado de trabalho, de informalidade e desemprego, é a presença de crianças na família, e, bem ou mal, isso acaba sendo mais comum nas famílias heterossexuais não trans. Por isso, cautela ao analisar dados econômicos com população LGBTQIA+, a discriminação pode não ser evidente. Eu sou Pedro Fernando Neri, colunista do Estadão. Você pode me ler no site na segunda-feira ou terça-feira no impresso. Entre em nosso site para acessar mais conteúdos como esse.